Essa é a aula 6 do nosso curso de Inteligência de Enxame e a gente vai tratar aqui do conceito de emergência. Junto com o conceito de inteligência e o conceito de complexidade, o conceito de emergência é um dos pilares do nosso curso aqui. Então, para entender a inteligência de enxame, é fundamental que a gente entenda o que é emergência. Na verdade, inclusive, quando você estuda inteligência, você acaba tendo que estudar complexidade e emergência. Complexidade esses três conceitos são correlacionados, eles não tem como separar. Emergência aqui está no conceito de emergir, tá? Não é aquele tipo de emergência tipo urgência, não. Emergir é uma coisa que emerge de um sistema. Você tem um sistema, como eu já falei várias vezes aqui, sistema é um conjunto de entidades trabalhando, cooperando de certa forma, tá? Não necessariamente ativamente cooperando. Vários tijolos, um ao lado do outro, formando uma parede, e você tem um sistema formado por tijolos, e o resultado desse sistema é a parede é o sistema, entendeu? Então, esses tijolos estão, entre aspas, cooperando, eles estão juntos formando uma entidade. Tá? A emergência é uma propriedade que vem da entidade, ela não vem vem do sistema como um todo, ele não vem de cada entidade que compõe. Nenhuma dessas entidades sozinhas é capaz de ter aquela propriedade, mas quando elas se juntam, elas têm. Então, por exemplo, essa parede. Se a gente, nenhum tijolo desses sozinhos é capaz de cercar um cômodo. Nenhum desses tijolos sozinhos é capaz de impedir o vento de ventar, de esfriar a pessoa que está dentro de um cômodo. Nenhum tijolo sozinho é capaz de proteger essa pessoa do ambiente. Mas juntos eles formam uma parede. Essa parede bloqueia vento, essa parede bloqueia a luz do sol. Então essa propriedade de bloqueio vem da parede. Você pode alegar que cada tijolo sozinho tem um pouquinho dessa propriedade, mas ela não tem a propriedade como toda. Ela só vai surgir quando você forma a parede. Um outro exemplo é um padrão emergente. Aqui você tem esses tijolinhos lá do Instituto de Ciências Exatas da UFJF, nenhum deles sozinhos tem essa forma de cruz. Quando você junta eles, você forma uma cruz. Então, mosaicos, a gente vai ver muito dessas figuras emergentes. A gente tem um negócio chamado arquitetura emergente, que é a arquitetura que ela não é planejada como um todo. O cupinzeiro, né? Aí a gente já está entrando, de certa forma, na inteligência de enxame. Nenhum cupim sozinho projeta o formigueiro. Cada cupim vai escavando o túnel de acordo com necessidades sentidas por aquele grupo de cupim. E no final você tem uma estrutura que tem um cone central, tá? Eu não sei se peguei figura de corte cupinzeiro, não peguei. Você tem um cone central que é proporcional ao tamanho do formigueiro e ele serve para saída térmica e você tem vários dutos de acesso, coisa que própria de um engenheiro projetar. Autômatos celulares eles conseguem formar padrões emergentes. Aí, mais uma vez, a gente volta naqueles autômatos 2D que eu mostrei em aulas anteriores. Nenhum autômato sozinho é capaz de formar figura, mas a interação desses autômatos com o ambiente eles formam figuras. Então, basicamente, quase tudo é propriedade emergente. Inclusive, um sistema pode emergir de vários sistemas cooperando em conjunto. Tá, aqui o sistema imunológico ele também tem a capacidade dele de combater o sistema vem da interação de vários tipos de células. Tá? Você tem células especializadas, mas nenhuma dessas células sozinhas é capaz de acabar com uma infecção. O trabalho delas é que tem essa propriedade imunológica. Se você exterminar todos os outros tipos e substituir pela mesma quantidade de um tipo de célula só, você não vai ter esse mesmo resultado. Então, basicamente, quase todo sistema vai ter sua propriedade emergente. Na verdade, eu arrisco dizer que todo sistema tem uma propriedade emergente, tem uma ou várias. E essas propriedades emergentes podem atuar junto com outros sistemas na vizinhança, formando sistemas maiores e propriedades emergentes de sistemas maiores. Então, por exemplo, uma molécula. A molécula é um sistema, né, formado por átomos. E essas propriedades, né, tipo solvência em água ou não solvência em água, ou ser insolúvel em água, capacidade de polarizar, entre outras coisas, emerge desse comportamento. É uma coisa que nenhum átomo sozinho ali causa, mas a forma como eles se estruturam em forma molécula causa isso. Várias moléculas conseguem formar uma organela celular. Então, um trecho do DNA, por exemplo, também o DNA é uma molécula, um trecho, uma célula do DNA, um ciclo ali, um nó ali onde tem aquela letrinha A, C, T, G,
ele sozinho não contém informação para o funcionamento daquela célula, mas ele todo, o DNA como um todo, emerge com essa propriedade de informação celular. Várias proteínas em conjunto formam diversas organelas que desempenham tarefas dentro da célula, como decodificar DNA, produzir outros tipos de proteína, etc. E nenhuma dessas moléculas sozinhas conseguiria fazer isso. Uma célula da pele sozinha não tem capacidade de defender o corpo, mas a pele como um todo tem essa capacidade de defesa, tem essa propriedade de defesa que a célula sozinha não tem. Os tecidos formam, na verdade a pele é um órgão, né? Ela não é um tecido, é formado por vários tecidos, nenhum desses tecidos sozinhos também garantiria as funções da pele. Da mesma forma que nenhum dos tecidos que compõem o coração sozinho faria a função do coração. Então, você vai tendo aí, o ser humano ele é uma propriedade emergente de um sistema composto por sistemas fisiológicos. Esses sistemas fisiológicos são sistemas compostos por entidades de órgão. Então, de certa forma, todo tipo de inteligência vai ser uma inteligência emergente, né? Porque o nosso cérebro é composto por diversos tecidos, né? Você tem os neurônios, você tem o tecido nervoso, você tem um tecido que coloca esses neurônios no lugar. Eu não vou entrar muito em detalhes com isso, mas nenhum desses sozinhos, nenhum neurônio sozinho, nenhuma parte do cérebro sozinho é responsável pela inteligência como um todo. Você precisa dessa colaboração entre partes para você ter esse surgimento. O neurônio sozinho, a entidade, vamos dizer assim, mais básica, que a gente associa com a inteligência do cérebro, ele sozinho não é responsável por inteligência. Então, a inteligência ela emerge do nosso padrão neural e outros elementos em conjunto. A inteligência, então, de modo geral, ela é uma propriedade emergente. E você vai ter vários sistemas que demonstram isso. Os insetos sociais são um dos melhores exemplos deles. É o que a gente vai usar aqui porque a gente está falando de inteligência de enxame. Nenhum elemento de um enxame é inteligente. Tá, a gente pode ter alguns... A gente pode ponderar algumas coisas sobre a inteligência de uma formiga individual, etc, etc. Mas de modo geral, para o tipo de tarefa que o enxame executa, como planejar melhores rotas, fazer uma arquitetura otimizada, que é o caso do cupinzeiro, planejar um sistema de defesa, fazer um sistema de triagem. Nenhum elemento daqueles do enxame consegue fazer isso. Ele tem capacidade mental para fazer esse planejamento como um todo, como a gente está acostumado a fazer. E, no entanto, o enxame consegue. Por quê? Porque a interação de cada um desses elementos burros para aquela tarefa consegue ter um resultado inteligente, um resultado racional, dentro daquele conceito que eu passei de racionalidade, né? Que é uma estratégia que melhora o desenvolvimento, as chances de sobrevivência. Então é isso que a gente precisa focar, é isso que a gente precisa entender na hora que a gente está entendendo de emergência. Inteligência emergente, principalmente no caso aplicada a enxame. Você não precisa de uma centralização, você não tem um órgão responsável por fazer essa inteligência dentro do enxame. São cada um dos elementos fazendo seu pequeno trabalho dentro da sua pequena vizinhança, que atuando em conjunto conseguem fazer com que essa inteligência surja. Nos próximos slides, se não me engano, na próxima aula a gente vai estar falando exemplos do que é e que não é enxame na ficção. E aí a gente vai conseguir entender melhor como é que isso é aplicado. Obrigado, até a próxima aula.